Olá, amigo internauta, seja bem-vindo aqui junto com o Grupo Kron, no programa Sexto Sentido, porque aqui espiritualidade também é cultura. E aqui cultura, Fred, espiritualiza. Legal! E aí a gente vai falar sobre isso também aqui com Hoje nós vamos falar com a Rosiane Peso. Ela é uma especialista na pesquisa de cura e ela vai abordar sobre medicina extraterrestre. Olha, tem um tema muito interessante, que tem muita gente perguntando se é real, se não é real essa história. E acho que a Rosiane vai conseguir esclarecer isso e muito mais, né, Rose? Bom, talvez o que você pode dizer sobre isso? Talvez não da maneira que a maioria espere, né? Porque eu não acredito que os extraterrestres, principalmente os que entram em contato, né? Como o Chico falou em outro programa aqui, venham em busca de vir em centro espírita e local para atender o lado de cura. Eu acho que se eles tiverem algum objetivo, pelo menos eu espero que assim seja, que seja um lado de conscientização, da gente sair de um contexto pequenininho para eles, né, que viajam aí o universo todo, e encaramos que nós não somos, como uma vez já falei, eu acredito já conversando, cidadãos terrenos, mas somos cidadãos universais. E eu acho que é mais uma relação de consciência e de amizade do que uma relação de cura. Eu acho que eles não perderiam esse tempo. A gente, enquanto física quântica, a gente sabe que isso é uma verdade relativa de ponta, que isso também pode ocorrer, né? Não é uma verdade absoluta que nós estamos colocando. Eu estou passando assim o meu modo de ver. Entendeu? Essa é a minha opinião, né? Uns acreditam, outros a gente respeita a crença de cada um. Claro. Entendeu? Mas eu acho assim que dentro, que não seria. Eu acho que se ocorre a cura, ocorre às vezes a nível de abdução. Então, você acha que isso é possível, então? A pessoa é abduzida na nave e ela consegue ser curada e volta... uma coisa aí, agem diretamente, ou por interesse, ou porque é um híbrido, ou porque tem... Não é porque escolheram, entendeu? Deve ter, mas a nível de centro espírita, eu não acredito. Então você acha que é impossível essa questão? Eu acho porque no centro espírita tem que existir, primeiramente, para existir um contato mediúnico, pelo menos o que o kardecismo nos coloca, né, e nos explica através de Kardec, precisa haver uma afinidade energética entre o médium e a entidade. E eu acredito, isso se tratando de consciências da mesma espécie, que somos nós. Agora, isso ocorrer entre espécies diferentes, entendeu? Isso a gente tem que colocar sempre um ponto de interrogação. Né? Um ponto de interrogação. Mas como é que você consegue perceber se é uma influência, de repente, alienígena ou se é uma influência de algum ser diferente? Eu acho que eu já falei, as crenças, elas são criação da nossa humanidade. Verdade. Primeiro começa aí. Foi criada num sistema diferente de crenças. É nossa. Entendeu? Você não vai encontrar católico, nem espírita. Aliás, nem no mundo espiritual, se perguntar para os benfeitores que religiões eles são nenhuma. Entendeu? Essa coisa aqui de encarnado mesmo. Sabe uma coisa que eu gostaria de falar, que eu acho assim, que alguns anos atrás, quando o espiritismo de Kardec chegou, não havia essa questão de extraterrestre. Eu acho que tem uma questão de modismo também. Não estou dizendo que não pode ocorrer a cura, ou eles não podem influenciar as pessoas para que isso ocorra. Isso está em fase de pesquisa. Você pode dizer mais porque você trabalhou nesse centro. Então, eu acho assim, que eles podem alterar ou dar um pum na consciência da pessoa com uma autotransformação. Você entendeu? Mas mesmo, eu acho assim, que eles vão tratar mais daqueles que eles contatam. Com implantação de chip, por exemplo? Não, o chip é para monitoramento, né? Entendeu? Mas são pessoas que lhe acompanham. Então, se eu estou trabalhando você, estou chipando você para ter um acompanhamento, você adoece, é meu interesse cuidar da tua saúde. Claro. Agora, será que eles têm será que eles pesquisaram a tal ponto de conhecer?
porque nosso organismo é diferente do deles. A única questão que eu coloco, Rosiane, porque nos centros que já foram pesquisados, se eles são seres extraterrestres, por que eles não permitem o acompanhamento da ciência? Porque geralmente os ETs são muito mentais somáticos, gente. Eles são muito razão, ou seja, eles têm o racional muito... Eles não viriam por emoção, porque estão com dó da humanidade. Não, esse né? aí é processo ainda é nosso, né? Esse é processo o emocional é nosso. nossa evolução. Agora, você bem colocou certo, Cris, porque se eles tivessem que incentivar a cura, eles estariam incentivando a pesquisa. Com certeza. Eles estariam incentivando métodos que beneficiariam a humanidade. Não agir diretamente no centro espírita. Entendeu? Eu acredito, particularmente, que um ET que tem um ponto de vista universalista ficaria preso a algum tipo de religião. Esse é o meu ponto de vista pessoal. Porque eles têm uma visão universalista, pelo menos os confederados. Eu acho que nas questões de cura, eles dariam uma cura para o planeta inteiro, a nível consciencial. Será que eles teriam uma paciência? Não, mas é o seguinte, pela linha da teosofia, Rose, tem uma coisa interessante. Por exemplo, toda a experiência que é feita por nós humanos, testando ritmos, testando velocidades, testando potencialidades, é tudo experimentos que estão sendo aperfeiçoados aos poucos, né? E que os seres lagartinos, eles conseguem trabalhar corpos melhores para a gente no futuro. Sim, então a gente está melhorando corpos lá sem saber que estamos melhorando, porque tudo isso está vindo de baixo para cima. De baixo para cima. Exatamente. Então hoje a gente tem 5 dedos, mas uma outra raça que virá aí, a raça dourada, ela virá com 6 dedos, 6 sentidos e com muito mais intuição do que a nossa. Então assim, é um processo de dentro para fora que vem acontecendo aos poucos. Então eu acho que essa intervenção que os ETs podem fazer, propriamente, talvez não seja diretamente num centro espírita ou nível de cura, mas sim num processo mais de ver potencialidades, estudar, captar essas informações, trabalhar isso nos reinos internos, transformar isso e trazer para fora no tempo certo. No tempo certo. Mas e num grupo assim, universalista, não poderia haver a possibilidade de eles estarem atuando com cura? Eu acho assim, que se um extraterrestre pudesse entrar em qualquer crença para que levasse o ser humano a se libertar da própria crença, eu acreditaria mais. Inclusive, uma das premissas do Kron é quebra de crenças irracionais. Nós não somos deuses, ele deixa isso claro. A única diferença entre nós e vocês são que vocês têm mais perguntas a fazer. Nós temos mais perguntas a responder. Nunca falou em cura no sentido, eu vou curar você. Olha, que eu já estive doente. Sempre assim... autoconhecimento, só existe autocura, sempre foi colocado isso muito claramente nesses 25 anos. Então, nesses anos de pesquisa, Rô, assim, o que eu vi foi bastante mistificação, particularmente eu vi muita mistificação. Não vou desmerecer, porque eu acredito que deva ter algum lugar sério que realmente aconteça essas curas, porque está no campo das possibilidades da física quântica, mas até o presente momento nós não certificamos nenhuma cura, nós não vimos nenhuma cura, ao contrário de curas espirituais, que realmente nós temos assim pessoas que têm laudos de curas realizadas, entendeu? Curas espirituais sim, mas curas com ETs, até fica o convite para quem tiver alguma cura evidente, comprovada, né? Trazer à tona. Eu acho que deve ser estudado, que os cientistas poderiam estudar, inclusive, com o centro, já que eles atuam dentro do centro. Uma vez eu falei, nós conversamos sobre isso uns meses atrás, que existe, que nós tivemos algumas decepções no meio ufológico com essa parte de extraterrestre, de contato. Marcaram data, que vinha a nave, não apareceu, foi aqui no Brasil, foi fora do Brasil. Então, inclusive noticiado pelas revistas ufológicas, tudo, na revista ufológica, mas a gente tem que levar em questão o seguinte, que dentro da espiritualidade, dentro do que a gente conhece como kardecismo, umbanda, a gente sabe que existe espírito zombeteiro. Então, e outros... Zombeteiro e obsessor é a mesma coisa? Aqueles que querem, a gente fala zombeteiro, aqueles que gostam de tirar um sarrinho, tirar um barato, aproveita a fragilidade do médium, a vaidade do médium. São os inocentes úteis, né, que eles falam, né? E existe aquelas consciências
que já comentamos isso uns meses atrás, que eles não querem perder o vínculo com o planeta, com os humanos. Eles não aceitam de estar do outro lado, eles sentem a necessidade. E uma forma de eles serem aceitos, eles se aproximam de médium, principalmente médios que têm o excesso da vaidade, o excesso do ego. O ego siderado. Então ele falou, poxa, presa fácil. Então eles se apresentam, como já falamos, com grandes nomes, sou um extraterrestre, vim da estrela tal. Exatamente. Você entendeu? Aí esses são argumentos de poder. Eu estou aqui em nome de Jesus, sou do comando tal. Argumento de poder é coisa de gente que não é evoluída, gente. Já, entendeu? Tem que ficar atento. Argumento de poder é gente que quer dominar pela fascinação de massa. E ninguém vai questionar, né? O médium não questiona, nossa, eu tô Como você vai questionar alguém que diz que está falando em nome de Jesus? E quem é? Um extraterrestre. Então, você sabe que é o problema? A gente precisa aprender a acreditar mais nas nosso potencial. Entendeu? Porque... Sabe, Rosiane, eu tenho o princípio da descrença. Eu não acredito em nada do que eu não experiencio. Se existe extraterrestre que cura, eu convido-os a participarem conosco dessa mesa redonda. Eu sei que existem centros sérios, vou pesquisar nesses centros ainda, mas até o presente momento eu não conheci nenhum centro que me mostrasse qualquer tipo de cura real e evidente. Eu acho que a gente pode até contatar, sabe? Questão de consciência, uma projeção, você vai encontrar, que nem hoje conversando no curso lá com o professor Geraldo, falou que quando a gente se projeta, tem lucidez na projeção, a gente encontra com formas diferentes de expressão de vida. Você tem uma forma astral, que é o morador do astral, você tem o próprio... Você tem vários, na verdade. Pode encontrar um reptiliano, que nem o Chico está encontrando, encontrar um Zeta, encontrar um que nem forma física não tem mais. Já está no mental soma, né? Uma pergunta, Rosine. Esses seres, você disse que eles atuam na psique do ser humano, é justamente pela questão do ego. E depois, sabe o que eles fazem? Eles avisam para a pessoa, nós vamos aparecer em massa, a pessoa vai e comunica e não acontece. Ou a gente cura tal doença e não tem nenhum laudo para apresentar de cura. Então... Ou a pessoa acredita que quando vai ver a doença ainda está lá. Olha, eu tomo como base Jesus Cristo. Ele fazia e ele arcava com o que ele dizia e ele mostrava o que fazia. Esse sim era um grande mestre. E era porque ele quando curava a lepra, uma das formas na época de ser comprovada a cura era se apresentar pro Sinédrio, e por isso que ele fala, se apresenta no templo, porque eles eram afastados do convívio da sociedade. Então uma forma de mostrar que ele estava purificado é se apresentando no templo para o sumo sacerdote. Aí eu não acredito, eu gostaria de experienciar, já tive alguns problemas, inclusive passei em operações, não ocorreram a cura comigo. Eu fiquei impressionada com alguns depoimentos que eu recebi na época, e depois eu também constatando com essas pessoas, essas curas foram temporárias, como se fosse uma autossugestão que elas tivessem recebido. Não é, depois aquela questão, paliativo, né? Paliativo. Então, o tratamento de passe ali se a pessoa não mudar, não se autoanalisar, aquilo vai durar um efeito mínimo, porque você recebe uma energia legal, você tira aquela energia, o efeito, vamos falar de efeito, é uma energia legal. Você não mudou aquilo que está envenenando, né? Gente, se você não mudar pensamento, sentimento e ação, nada vai mudar. Nada muda. Reforma íntima, tão falada nos centros espíritas, é exatamente isso. Eu tomar posse da minha lucidez, luz interna. Eu tomar posse da minha consciência, saber aonde estou, o que estou fazendo, quem sou eu. Começar de dentro para fora. Porque o processo todo é de dentro para fora. Outra coisa, a gente fala, medicina extraterrestre, medicina espiritual, só existe autocura. Não é ET que vai vir aqui se você não se modificar, não é benfeitor espiritual que vai vir aqui. Tanto é que Jesus perguntava, se você acredita que eu
E o que ele falava depois que curava? Vai e não peque mais, quer dizer, não cometa os mesmos erros, para vocês verem como que a condição da autoconsciência, da autoanálise, ela é obrigatória, porque era a condição, vai e não peque mais. Como dizendo, se você não se autoanalisar, se você não se modificar, você vai voltar a ficar doente. Exatamente. Portanto, seja capitão da sua nave e senhor do seu destino. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui, né? O Grupo Cron e o programa Sexto Sentido, porque espiritualidade é aqui com a gente, né, Cris? Espiritualidade é cultura, né? Isso. E aqui cultura é espiritualidade. Então a gente vai ficando por aqui e esperem o nosso próximo programa, porque vai vir muita coisa boa pela frente. Obrigado, Rosiane. Valeu, gente. Até mais.